Fala aí galera, meu nome é Bruno e hoje a gente está começando nosso novo conteúdo aqui no ano de 2020, um conteúdo que a gente vai analisar um vídeo que vocês me mandam, que a gente vai analisar não, é que eu vou analisar um vídeo que vocês me mandam de algum exercício ou disfunção que vocês têm dúvida, de vocês fazendo, do aluno de vocês fazendo, quem quer que seja, eu só preciso de um vídeo e aí eu vou analisar e vou mostrar junto para vocês qual seria a minha abordagem em relação ao exercício que vocês me mandam. Quais seriam as mudanças que eu faria, o que eu manteria no exercício, qual a disfunção que eu identifico de acordo com o exercício que vocês me mandam, enfim, vai ser mais ou menos uma mentoria online gratuita para todos vocês, não só para quem me manda o vídeo, mas para todos vocês que estão me vendo aqui, certo? Então esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai começar analisando ele, é uma puxada alta na máquina, certo? Então, não importa se for na máquina, se for exercício peso corporal, enfim, qualquer coisa que vocês queiram que eu analise, vocês mandam pra mim, que eu vou analisar, eu vou mostrar pra vocês qual seria a minha abordagem, fechou? Então, começando agora, a gente vai seguir o mesmo protocolo todo o vídeo. Então a gente vai começar primeiro falando sobre o padrão de movimento de cada exercício, qual é a execução correta, quais são as dicas que você tem que dar para o seu aluno na hora de executar o exercício. Enfim, cada vídeo vai seguir o seu próprio caminho, mas a gente vai ter mais ou menos um cronograma pré-definido. Então a gente vai falar primeiro sempre sobre o padrão de movimento. Então vamos começar vendo o vídeo aqui. Vocês estão vendo o vídeo aí, a tela está aparecendo para vocês. É um exercício de puxada alta. No começo a gente não vai falar ainda sobre execução, sobre o que eu corrigiria, a gente vai falar primeiro sobre o padrão de movimento. Então aqui eu já consigo ver alguns erros, entre aspas, sempre lembrando que não existe certo e errado, é só o que eu aprendi e o que eu aplico com os meus alunos e que dá certo pra cacete. Então, vou abrir meu bloco de notas aqui para escrever para vocês. Primeira coisa, padrão de movimento. Qual é o padrão de movimento? Eu tô olhando para baixo porque a tela do computador tá aqui embaixo, tá? A tela que vocês estão vendo aí tá aqui embaixo. Então, o padrão de movimento é puxar vertical. Por que puxar? Enquanto eu vou explicando, vocês vão olhando o vídeo, ó. Ele tá aproximando a mão do corpo dele agora, ó. Ele tá aproximando a mão do corpo, certo? Então, sempre que eu aproximo o corpo, a mão do corpo ou o corpo da mão, tô falando de um exercício de puxar, certo? E como a mão dele tá acima da linha do ombro, percebe que ele começa o movimento lá em cima, ó. Aqui é o início do movimento, desceu, tá acima da linha do ombro a mão dele. Então é um exercício vertical. Puxar porque ele está aproximando da mão do corpo. Vertical porque está acima da linha do ombro. Então a gente já definiu qual é o padrão de movimento. Vamos definir outra coisa que é importante também. A cadeia cinética. Então, cadeia cinética, se você não sabe o que é cadeia cinética, tem no meu canal, tem ou no Instagram, no YouTube, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas já tenho explicado o que é cadeia cinética. Mas a gente tem cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta é quando meus membros, parte distal, está em movimento e a parte central, parte proximal, está parada. Cadeia cinética fechada é quando os meus membros, parte distal, estão fixos e a parte proximal está em movimento. Então, esse exercício é um exercício de cadeia cinética aberta. Então vamos analisá-la de novo. Por quê? Porque a mão dele está em movimento, braço, parte distal está em movimento, e o centro, cintura escapular e o core está parado, sempre na mesma posição, certo? Então esse é um exercício de cadeia cinética aberta, fechou? Qual exercício seria um exercício de cadeia cinética fechada? Barra fixa. Para esse mesmo padrão de movimento, uma barra fixa, uma mão fixa lá em cima, e aí eu subo o corpo. Então, parte distal parada, fixa e a parte proximal se movimentando. E aí sim eu teria um exercício de cadeia cinética fechada, certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa avaliar qual é o padrão de movimento que a gente está trabalhando, qual é a cadeia cinética, fechada ou aberta. Feito isso, vamos para a execução do exercício. Então, esse é um exercício que ele precisa de uma estabilidade do centro do corpo muito grande, porque senão eu tenho uma hiperextensão da coluna lombar, que não é legal para a nossa coluna, ela não é saudável para a nossa coluna, certo? Então vamos lá, para a execução. Percebe que na hora que ele sobe, vamos olhar primeiro essa parte da execução, na hora que ele volta para a posição inicial, isso é uma estratégia que muitas pessoas utilizam, muitos profissionais utilizam, mas que eu não acho correto, não utilizo, não gosto de utilizar. Por quê? Porque a posição que vocês estão vendo da escápula dele aí, ó, nesse momento mesmo, tá neutra. Ou seja, o que seria uma escápula neutra? Na posição natural dela, na posição que ela fica quando a gente está parado, por exemplo. Então a escápula nessa posição ela está em neutro. Percebe o que ele vai fazer com a escápula jogando lá para cima, ó. Percebeu que ele soltou a escápula lá para cima? Vamos mais devagar, ó. Percebeu que ele soltou a escápula para cima? Ou seja, ele fez uma elevação escapular, tirando a escápula
da posição neutra dela. Muitas pessoas fazem isso por quê? Porque aí ele vai alongar um pouco mais a musculatura. Quanto mais alongada a musculatura tá, mais poder de tração ela tem, mais potência de contração ela tem. Então, quanto mais eu alongo, mais ela vai se contrair. Ou seja, isso é visando hipertrofia. Só que, como a gente está sempre visando a função do nosso aluno, no treinamento funcional a gente vai visar a função. Eu preciso da neutralidade das escápulas dele. Então aqui nesse exercício, o ponto principal que eu vou falar para vocês, que eu corrigiria, seria isso. Eu posso fazer essa questão de retração escapular para ensinar meu aluno qual é a posição correta da escápula. Mas aí só esse exercício, não é retração e puxada. Isso eu não faria e não faço. O que eu faria é só elevação, solta a escápula, deixa solta, traz para a posição inicial. Somente para ensinar meu aluno qual é a posição que ele tem que manter. Então ele vai puxar e voltar sempre com o ombro longe da orelha. Essa elevação escapular, tirando a escápula neutra, de novo, ó, presta atenção. Sempre que ele sobe, ele faz uma elevação escapular soltando a escápula mesmo, de propósito. Então essa elevação escapular soltando a escápula, eu não indico, não passo para os meus alunos porque eu estou tirando a escápula da neutralidade dela. Mas não condeno quem faça, porque se você está visando hipertrofia, não vou ser hipócrita, é melhor para ir para hipertrofia. Mas no treinamento funcional, se você quer melhorar a função do seu aluno, a hipertrofia tem que ficar em segundo plano. Ela vem como consequência, mas eu não vou visar a hipertrofia em primeiro plano nunca, certo? Então o primeiro ponto para analisar desse exercício seria essa elevação escapular, que eu não faria. Eu mantenho sempre a escápula em neutro. Ela vai fazer o movimento natural dela, que é o ritmo escapulomeral. Como tem movimento na articulação glenomeral, no ombro, a escápula também vai movimentar um pouco, em rotação externa e interna, enfim. Mas essa elevação, soltando, ela não é parte do movimento natural da escápula, então eu não faço. Qualquer exercício que eu perco a neutralidade, eu acho que o risco não supera o benefício. Então, sempre essa questão de risco-benefício eu não faria. Fechou? Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisou aqui. Segundo ponto que a gente vai analisar, na finalização do movimento, quando ele puxa a finalização na parte mais baixa do movimento, prestem atenção na coluna cervical dele, no meio das costas. Vamos prestar atenção. Ó, é uma curva, ele faz uma curvatura bem sucinta, mas presta atenção que existe essa curvatura. Toda vez que ele puxa, ó, ele vai puxar, curvou a coluna um pouquinho. No final, ele faz uma hipercifose da coluna torácica. A coluna torácica já está na posição neutra dela, e aí ele vai e faz uma hipercifose para conseguir descer mais a barra. Isso é um erro de consciência corporal. Então, o professor que está analisando esse exercício tem que falar para o aluno, puxa até onde você consegue, fazendo a força com a parte dorsal, tudo bem, mas sem curvar a coluna. Então, muitos alunos pensam somente na amplitude de movimento. Leva até onde consegue, puxa até onde consegue. Mas aí ele está perdendo a neutralidade de novo. E aí, nesse ponto, não causa mais hipertrofia. É simplesmente um erro de exercício. Muitas vezes por falta de consciência corporal. Então, vamos perceber lá de novo, ó. Ele solta, puxou no final do movimento, ele dá uma curvadinha na coluna. Ele se curva um pouquinho, certo? E aí percebe também que o ombro dele sobe um pouco. Na hora que ele puxa, ó, lá no final do movimento, lá embaixo, ó, o ombro subindo um pouquinho, perdendo um pouquinho da neutralidade. O que é isso? Trapézio superior hiperativo. Então ele precisa fazer um trabalho de liberação de trapézio superior. Trapézio superior, na maioria das vezes, a gente tá tenso no nosso corpo. Então ele precisa fazer uma liberação de trapézio superior e uma ativação de trapézio medial e inferior para manter as escápulas estabilizadas e não deixar que esse trapézio superior seja tão hiperativo e a parte medial e inferior seja tão fraca. Então o trapézio superior também seria um trabalho legal aqui. Mas nesse exercício, os 3 pontos principais que eu corrigiria e corrigem todos os meus alunos quando eles vêm para mim dessa forma. Então, primeiro, essa elevação escapular não existe, essa aproximação do ombro da orelha, na minha opinião, ela não faz parte do exercício porque ela perde a neutralidade da escápula e eu sempre vou buscar a neutralidade do corpo, certo? As curvaturas fisiológicas da coluna e todo o resto, tudo que for neutro eu prefiro. Então essa neutralidade não existe. No final do movimento, essa hipercifose torácica também não existe, é falta de consciência corporal total, tenho certeza que o profissional não orientou o aluno a fazer dessa forma, mas ele está fechando o peitoral para descer o máximo possível a barra. Então, orientar o aluno que ele precisa pensar primeiro no padrão de movimento e depois na amplitude de movimento, certo? Isso tudo é minha opinião, tá bom, galera? Eu não estou dizendo que quem faz assim tá errado. E aí, o terceiro ponto é o ombro subindo com o trapézio superior hiperativo.